Deus também busca respostas. O versículo 8 diz assim: então ouvi. Ouvi quem? Isaías ouviu quem? O Senhor fazer o quê? Perguntar. Quem pergunta quer? Quem pergunta quer? Resposta. E hoje eu estou vendo que está nascendo uma série aqui que eu vou trazer para vocês. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu o que? Respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo. Até aí é o bastante. Quem pergunta quer o quê? Resposta. E Deus pergunta, Deus suspira: quem enviarei a este povo? Outra vez nós vemos Deus levar Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos, e no meio daquele vale, Deus coloca Ezequiel exatamente no meio. E depois de eu ter ministrado essa mensagem aqui, acho que no ano passado, eu nunca mais vou conseguir pregar essa mensagem sem pensar na Sandrinha, porque eu imagino a Sandrinha no meio daquele monte de ossos sequíssimos. Eu lembro quando eu ministrei, eu falei, dei o exemplo dela, que ela fez uma cara. Deus coloca Ezequiel exatamente no meio. Por quê? Pelo mesmo motivo que Deus permite que eu e você muitas vezes estejamos cercados por todos os lados de problema, dificuldade, confusão, e a gente fala: eu estou exatamente no meio. Porque se a gente estivesse na pontinha, na beirinha, a gente ia correr, a gente ia fugir, e não ia viver o milagre de Deus, e não ia viver a experiência que Deus tem para a gente. Sabe, 8 da noite está mais perto de escurecer do que clarear. Depois das 8 precisa chegar meia-noite. Enquanto não chegar meia-noite, não vai clarear. Depois da meia-noite, então, começa gradualmente o processo de clarear do dia. Quem concorda, diga amém. Provérbios 4,18 diz isso: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas primeiro teve o auge da escuridão. Existem circunstâncias que a gente pensa que Deus vai deixar a gente na beirinha, e não, Ele permite que a gente esteja no meio, no olho do furacão. Naum também ouve o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus inspira ele a dizer: Deus é grande em força, tardio em irar-se, mas Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, no meio de um turbilhão, de uma tempestade, dos dias mais terríveis e sombrios da sua e da minha vida, Deus já tem um caminho preparado para a gente. Hoje, o dia para mim foi diferente. Tinha algo acontecendo dentro de mim, eu não sabia ao certo, não discernia. No meio de um turbilhão que a gente vem vivendo, de situações e de hospital e de expectativa e de oração e de guerra espiritual e de outras situações, porque não é só uma, tem várias situações acontecendo. Tem uma que todo mundo está sabendo que é grande, mas tem várias outras. E o Rogério natural, porque eu sirvo a Deus como pastor, mas eu não fui abduzido dos meus sentimentos, das minhas fragilidades ou dos meus desejos. Eu continuo aqui. Quem entende isso, diga amém. Porque tem gente que pensa: não sirvo a Deus, sabe, porque eu ainda sinto cansaço. E você acha que quem serve a Deus não sente cansaço? Não sirvo a Deus porque eu tenho medo. Você acha que quem serve a Deus não sente medo? Eu não sirvo a Deus porque, sabe, às vezes eu tenho raiva dos outros. Você, meu irmão, o que a gente faz é pegar todas essas coisas e levar diante do altar. E hoje o Rogério queria ficar quietinho em casa e não sair, não falar com ninguém. Irmão, eu brinco às vezes quando eu falo dos outros aqui, eu falo: não sou baú para guardar. Eu não guardo nem os meus para guardar dos outros. Brincadeira, é claro. Tem coisas que traz para a gente, não vai falar. A gente fala brincando, mas eu procuro ser, dentro daquilo que dá, é lógico, ser o mais transparente possível. Porque eu entendo que quando eu ministro a você sobre a graça de Deus, sobre minhas fragilidades, porque eu sou humano, eu te encorajo a continuar. Porque você vê que nas suas fragilidades você não deixou de ser de Deus. Muito pelo contrário. É ali que a gente mostra que a gente é de Deus. É nas nossas fragilidades. Por isso a Bíblia diz: diga ao fraco: eu sou. Reconheça que você é fraco.
Você não é o fortão, o bonzão, você é fraco. Mas a sua força está em Deus, aquele que sustenta você todos os dias. É a graça dele que basta. Então num dia como esse, já fazia tempo que eu tinha falado com o Gu, umas 3 semanas atrás, para ele ministrar. Gu, como é que você está aí? O pastor está corrido. Naquele dia eu perguntei, Zé, como é que está aí? Então pastor, liguei para ele, estava a perguntar, estou aqui na correria. O Zé respondendo, ele não conseguia nem respirar. Falei, esse está fora. Pastor Diego, se eu não me engano, estava, não sei se estava com a questão da saúde ou se estava no... Eu lembro que e aí pastor, estamos aí na fé, não sei o que, tal. Falei, pá. Aí eu falei, vai ter que ser a Carla mesmo. Aliás, brincadeira, gente, a Carla é uma benção. Quando eu brinco assim é porque eu tenho liberdade, sei que a pessoa não vai ficar ofendida, ela sabe que é brincadeira, e nos abençoa muito. Mas o Gu falou, pastor, se precisar eu estou à disposição, mas eu sabia que ele estava bem atarefado, e eu estava querendo ouvi-lo num dia desse. E hoje eu falei, Gu, e aí, pastor, estou à disposição, e eu aprendi com o meu pastor, que é dizendo sim para Jesus, que eu sou provido. Se eu quero ser um provedor dessa casa, eu tenho que dizer mais sim para Jesus e menos não, menos desculpa e justificativo. Ele está aqui, ele entendeu. A prosperidade está aqui, sentado no primeiro fileiro, entendeu qual que é a visão. Mas aí, irmãos, eu venho para cultuar. E aí Deus começa, aí eu falo, Deus, eu preciso falar um pouquinho também, não aguento. Eu e você precisamos ser resposta. Deus está perguntando. E é no meio de um vale de ossos sequíssimos, é no meio de uma tempestade, ou é no meio de uma crise, como Isaías está enfrentando. Qual é a crise de Isaías? O verso 1 diz, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei morreu, há uma transição de governo, e há uma insegurança, uma instabilidade. Então Isaías tem uma visão, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, o seu séquito, a orla dos seus vestidos, das suas vestes, enche o templo, e ele cai de joelhos e diz, ai de mim, quem sou eu para estar aqui? Eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios sujos, eu convivo com gente de lábios impuros, mas eu também sou, não é os outros culpados, eu também sou culpado. Porque a gente às vezes tem o costume de falar, Deus, livra o meu filho das más companhias, mas esquece que do outro lado tem outra mãe, outro pai dizendo, Deus, livra o meu filho das más companhias. E aí no caso está falando do seu ou do meu filho. Então a gente precisa orar mais, Senhor, que o meu filho não seja uma má companhia, e que o Senhor o livre das más companhias. Má companhia que chegar perto dele, que venha se converter em nome de Jesus. Mas se não quiser se converter, que saia do caminho dele. Mas primeiro que o meu filho seja uma companhia que inspira pessoas a amarem mais Jesus. Então, Isaías reconhece. A Bíblia diz que um anjo sai, tira uma brasa viva, tira do altar uma brasa viva e toca os lábios dele. E a Bíblia não diz que Isaías perdeu a sensibilidade. Então brasa viva queima, arde, dói, o processo dói, mas ele é restaurado. Ser restaurado dói, ser purificado dói, ser curado dói, ser liberto dói, mas vale a pena. Paulo vai dizer isso em Romanos 8,18, para mim tem por certo isso mesmo, que as aflições do tempo presente, as brasas vivas tiradas do altar, que me tocam para me restaurar, para me purificar, ou até mesmo as lutas e desafios, não se comparam com o nível de glória que Deus tem para revelar na minha e na sua vida. Mas aprenda uma coisa, toda vez que Deus te tocar, Ele vai te fazer uma pergunta depois. Toda vez que Deus te tocar, Ele vai suspirar. Porque Ele não nos toca apenas para nós dizermos agora eu sou bom, Ele nos toca para que nós sejamos testemunhas dEle, porque Ele tem pressa de fazer a obra dEle aqui na terra. E aí Deus suspira, quem enviarei? Quem eu enviarei em meu lugar? Quem irá falar em nosso nome? Quem pode ir? Isaías entende que toda pessoa tocada por Deus é instrumento para Deus tocar. Guarda isso, toda pessoa tocada por Deus é instrumento para Deus tocar a vida de outros. Toda pessoa que é tocada por Deus está sendo naquele momento levantada para ser um instrumento de Deus para tocar outras pessoas. Se a sua vida está sendo tocada essa noite, Deus quer te usar para tocar outras vidas quando você sair por aquela porta. Se a tua vida foi tocada essa semana, Deus já está esperando que você toque pessoas para que elas também recebam a mesma graça que te salvou, te libertou, te pôs de pé.
E é por isso que eu não posso negligenciar e chegar aqui e dizer assim: gente, eu estava orando, lendo a Bíblia, eu estava no meu momento devocional, falando em línguas, e Deus me deu essa palavra. Não foi, essa palavra Deus me deu no meio de uma dor da minha vida, no meio de uma crise da minha vida, no meio de um dia difícil. Eu falei com Deus: Deus, se eu for pregar hoje, talvez eu vou pregar a mensagem de Davi em Ziclag. O que fazer no pior dia da sua vida? Porque está difícil hoje, Deus, o dia está doendo demais, tem uma opressão violenta, Deus. E aí Deus me tocou, e eu subi no altar para tocar você. Eu só ia aparecer aqui para orar pelo Gu e sentar ali e ouvir. Mas quando Deus me tocou, é impossível eu dizer não para o meu Deus. Eu amo demais, Ele é bom, eu não sou. Bom é Ele. Como Jesus falou para aquele jovem rico: quem é bom senão o Pai? O Pai é bom, Ele me tocou, eu preciso tocar você. Agora que você é tocado, quando sair por aquela porta, toca alguém em nome de Jesus. Não seja egoísta. Deus procura respostas. Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Hoje, no meio da dor e do caos, Deus trouxe eu e você aqui. E assim como Ele fez com Isaías, eu creio que Ele já fez com a gente. Eu iria ler o Salmo 32. Não vou mais não. Vou não. Eu ia ler, não vou nem falar mais. O que eu ia ler? Amós 3? Não vou. Quarta que vem, ou domingo. Eu tenho aquela outra mensagem que eu preciso ministrar, vai ficar para o domingo. Eu falei que ia ministrar hoje ou domingo, vai ser domingo. Quarta que vem, eu continuo. Deus também tem perguntas, e Ele olha para você aqui na terra e para mim, e quer que eu e você sejamos respostas dEle aqui. Eu passaria a noite te falando de referências. A Bíblia diz que nós somos Paulo entende isso. Nós somos o bom perfume de Cristo. O perfume, ele chega e marca um ambiente. Quando aquela mulher quebra o vaso de unguento ou de nado e derrama sobre Jesus, e os discípulos ficam assim, e o Judas Iscariotes vai querer falar mal e dizer: olha lá que desperdício, podia dar aos pobres. Jesus diz: olha, não mexam com essa mulher, ela se antecipou para a minha sepultura. Ela está sendo resposta, porque ninguém vai conseguir preparar o meu corpo devidamente para a sepultura. Ela está sendo uma resposta de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus aqui na terra, respostas de Deus. A gente às vezes vem buscar respostas. Deus me deu uma resposta, e Deus fala: eu te dou uma resposta, mas eu quero que a partir do momento em que eu te der a resposta, você seja uma resposta minha, para uma geração faminta, sedenta, cega e desesperada que está lá fora. Eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, Deus está levantando, no meio de todos que estão recebendo essa palavra, a geração que chama-se resposta de Deus para essa geração. Quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor.